informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, 20 de abril, levando para vocês os seguintes destaques. Exposição de gado Nelore é vitrine para produtores durante a Expo Agro. Governo paraguaio reafirma no Senado compromisso de obras para viabilizar rota bioceânica. Itaporã bate recorde estadual de produtividade de soja. União Europeia proibiu 20 frigoríficos brasileiros de exportar frango. E o suinocultor poderá prorrogar custeio e investimento no Banco do Brasil. Atenção, Dourados e região. Ranger XLS Diesel 4x4 com câmbio automático, modelo 2018. 5 anos de garantia total, 7 airbags, controle de tração e estabilidade e câmera de ré. E neste mês, desconto especial de 22% para produtor rural. E tem mais, plano sazonal com parcelas semestrais com 0,99% ao mês. Dourados 3416-6000. Ponta Porã 3431-6611. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Sem mudança no tempo nessa sexta-feira em Dourados e região. Dia de sol e aumento de nuvens de manhã. Possibilidade de pancadas fracas e isoladas de chuva à tarde e à noite. A Cooperalfa, com mais de 50 anos, atua na região do MS com parcerias de suínos e na comercialização de cereais como milho e soja, além de defensivos e fertilizantes. Cooperativa com matriz e filiais em Santa Catarina e unidades também no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso do Sul, nos municípios de Dourados, Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. Conheça a filial de Dourados na BR-376, na Estrada Dourados a Fátima do Sul, quilômetro 7, ou ligue 3489-1785. Solidez, segurança, credibilidade e confiança nos negócios a serviço do homem do campo ao seu alcance. Seja um cooperado. Cooperalfa. Cooperalfa, 50 anos. Cooperar é evoluir. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133,00 pela arroba do boi gordo à vista. O Friboi de Ponta Porã ofertou R$ 135,00 com 30 dias para o pagamento. No Brasil Global, R$ 123,00 pela arroba da vaca gorda à vista. No Friboi, R$ 126,00 a prazo. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 32,00 e a de soja a R$ 72,00, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,39 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que
recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Jurandir de Oliveira Canavarros, de 43 anos, morreu na terça-feira após ser picado por uma cobra jararaca na fazenda em que trabalhava, na região do Rio Piquiri, na divisa com Mato Grosso. Em decorrência da localização da fazenda, o peão foi encaminhado para a Santa Casa de Corumbá num avião fretado pelo fazendeiro. A vítima foi picada na perna direita pela cobra no último sábado, mas foi encaminhada só no domingo para o hospital. O peão foi internado na UTI já em estado grave. A vítima recebeu soro antiofídico, mas depois de 2 dias de tratamento intensivo, não resistiu e morreu. A demora para que o paciente fosse encaminhado ao hospital foi crucial para a morte. O governador Reinaldo Azambuja sancionou ontem uma lei que proíbe a pesca em qualquer modalidade no rio Salobra, um dos principais afluentes do rio Miranda, e também no Córrego Azul. O projeto é do deputado estadual Beto Pereira. Segundo a lei, quem for pego pescando nos rios poderá ter multa hoje entre R$ 5.100 até R$ 255.500. Além da multa, o pescador pode sofrer sanções ambientais já previstas em lei. Também fica proibido, por meio da lei, o tráfego de embarcações motorizadas no rio Salobra e no Córrego Azul, ficando permitidas apenas aquelas com motores de potência máxima de 4 tempos. A pesca no local já era proibida por um decreto desde 2002, mas foi reforçada ao ser inclusa na legislação estadual com previsão de multa. Pedro Parente, presidente executivo da Petrobras, enviou carta à imprensa da quarta-feira informando que aceitou o convite para ser o presidente do Conselho de Administração da Empresa de Alimentos BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão. Além da ampla programação técnica e área expositora voltada aos produtores rurais, a exposição de animais da raça Nelore é outro destaque na Expo Agro, onde criadores podem apresentar suas matrizes e incluí-los no julgamento da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Esse ano a previsão é que expor em torno de 200 bovinos da raça Nelore na área conhecida como pavilhão, onde os animais ficam expostos para visitantes e pecuaristas. A Expo Agro acontece em Dourados de 11 a 20 de maio, no Parque de Exposições. Ricardo Carvalho Filho, diretor do Sindicato Rural de Dourados, responsável pela raça Nelore, explicou que a feira atrai criadores de todo o Brasil em busca de divulgação dos animais e também do julgamento. A Expo Agro é uma grande vitrine para esses criadores de Nelore, considerada a raça mãe do Brasil, explicou o Ricardinho. O preço para a participação na feira é definido de acordo com a quantidade de animais expostos por criador e varia de R$ 200 até R$ 160 por cabeça, no caso de grupos acima de 30 bovinos. Conforme cronograma definido para a Expo Agro, o prazo para a entrada dos animais no Parque de Exposições será de 9 a 14 de maio e a pesagem está programada para o dia 15, quando são avaliados todos os parâmetros dos bovinos expostos. De 17 a 19 de maio será a vez do julgamento por técnicos da Associação dos Criadores. A saída dos animais da feira está prevista para o dia 20 de maio, último dia de programação da Expo Agro. O vereador Silas Zanata, juntamente com o representante da Governadoria Regional em Dourados, Valdenir Machado,
se reuniu com produtores da região da Vila Macaúba. Eles pediram que intercedessem junto ao governador Reinaldo Azambuja para que seja trocada a ponte de madeira existente na MS 274 sobre o córrego Laranja Doce por uma ponte de concreto. Segundo os produtores, que se sentem constantemente prejudicados, o pedido para a troca vem sendo feito há mais de 20 anos, pois a ponte existente é estreita e não suporta o tamanho das máquinas agrícolas, criando assim transtorno para os moradores da região da Macaúba. O governo do Paraguai reforçou em uma audiência pública no Senado Federal, na quarta-feira, o compromisso de pavimentar rodovias na região do Chaco, o Pantanal Paraguaio, e participar da construção da ponte binacional sobre o Rio Paraguai, ligando Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no país vizinho. As obras de infraestrutura estão entre os principais entraves para a viabilização da rota de integração latino-americana que ligará o Brasil aos portos do Chile, passando pelo Paraguai e a Argentina, em uma ligação bioceânica. Na terça-feira, o Senado aprovou a proposta que permite a construção da ponte rodoviária internacional entre o Brasil e o Paraguai. Os senadores de Mato Grosso do Sul conseguiram incluir no orçamento federal desse ano uma emenda de bancada no valor de R$ 56.800.000 para iniciar a construção da ponte. O investimento total na obra deve chegar, no entanto, a 270 milhões e será bancado em partes iguais pelos governos brasileiro e paraguaio. Na quarta-feira, em audiência pública no Senado, para discutir o projeto, o embaixador do Paraguai no Brasil, Manuel Maria Cáceres, disse que o seu país vai pavimentar cerca de 650 quilômetros na região do Chaco, que é o Pantanal Paraguaio, ligando o Carmelo Peralta a Pozo Hondo, na fronteira com a Argentina, com um investimento de aproximadamente 3 bilhões de reais. Isso demonstra o compromisso do governo paraguaio com o projeto do corredor bioceânico, assim como a ponte, disse o embaixador. A rota vai estimular o escoamento de grãos e o transporte de produtos industrializados entre o Brasil, Paraguai, Argentina e o Chile. No ranking estadual de produtividade da soja 2017-2018, o município de Itaporã ocupa a primeira posição. A informação foi divulgada pela AproSoja MS. O município registrou 67,1 sacas por hectare, ultrapassando a média estadual, que foi calculada em 59 sacas, se compararmos com a safra 2017, quando o município de Itaporã colheu 57,7 sacas por hectare, e o acréscimo foi de 16%. Cacilândia apareceu em segundo lugar no ranking, com 65,3 sacas por hectare. A União Europeia anunciou ontem a proibição de 20 frigoríficos brasileiros de exportar frango para o bloco econômico. O embargo entrará em vigor 15 dias após a decisão ser oficialmente publicada. Nós confirmamos que os representantes dos países votaram por unanimidade a favor de deslistar 20 estabelecimentos brasileiros de exportar carne e seus derivados, especialmente frango. A medida proposta pela Comissão Europeia é relativa às deficiências detectadas no Sistema Brasileiro Oficial de Controle Sanitário, informou a União Europeia em comunicado da sua Comissão Sanitária. A lista com as 20 unidades não foi divulgada pela União Europeia por razões comerciais, mas a Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, que representa os produtores nacionais de aves, informou que 9 empresas foram afetadas, 12 frigoríficos da BRF e outras 8 unidades de outras empresas. Dona das marcas Sadia e Perdigão, a BRF é a maior produtora mundial de frango. Segundo a União Europeia, esses frigoríficos terão de construir um histórico de conformidade com as suas normas para poder ser liberados para voltar a exportar. A reabilitação dos frigoríficos pode levar anos. O Brasil é o maior exportador de frango do mundo e a União Europeia é seu principal comprador. O bloco é responsável por 7,5% do frango vendido pelo país ao exterior em toneladas e 11% em receita, segundo dados da ABPA. Desde a deflagração da Operação Carne Fraca em março do ano passado, a União Europeia reforçou as medidas sanitárias contra o Brasil. Com a deflagração de uma segunda fase da operação em março desse ano,
a União Europeia passou a avaliar a necessidade de novas medidas contra o frango brasileiro. Na ocasião, a BRF foi acusada de fraudar laudos relacionados à presença da bactéria Salmonella em alimentos para exportação em 4 frigoríficos. Na terça-feira, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou que o Brasil vai recorrer à Organização Mundial de Comércio contra as restrições à carne brasileira pelos europeus. Segundo Maggi, a Europa está usando preocupações sanitárias para tomar medidas comerciais contra o Brasil. O Banco do Brasil anunciou ontem a prorrogação de custeio e investimento para atender produtores rurais, cooperativas e agroindústrias que desenvolvam atividade de suinocultura ou avicultura. De acordo com a norma, o interessado poderá prorrogar por 2 anos o contrato de custeio e, no caso de investimento ou de custeio já prorrogado, o produtor terá 1 ano adicional ao final da parcela adiada. A medida abrange prestações vencidas ou vincendas até o dia 31 de dezembro deste ano, e as taxas de juros serão analisadas de acordo com cada contratação. A norma foi um pleito da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos e de suas associações filiadas, que no último mês solicitaram ao banco a prorrogação do vencimento dos custeios adquiridos nos últimos 2 anos. As entidades apresentaram dados técnicos aos gerentes da Diretoria de Agronegócio do Banco do Brasil com o intuito de justificar a demanda. Segundo informações apontadas, o embargo russo à carne suína brasileira prejudicou o preço no mercado interno por conta do excesso de oferta. Outro entrave é o alto custo de produção que está afetando a renda do negócio. Isso porque, devido à quebra da safra de grãos na Argentina e o atraso na segunda safra de milho no Brasil, houve um aumento significativo na cotação da saca do milho no país. Apesar da estiagem na região de Dourados, as áreas de milho safrinha estão resistindo por conta da água disponível no solo. No entanto, as lavouras precisam de chuvas boas até maio para consolidar a produtividade. De acordo com o presidente do Sindicato Rural, Lúcio da Malha, muitas lavouras de milho safrinha estão fora da janela ideal de cultivo em função do atraso na colheita da soja. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Procuradora do Trabalho denuncia exploração de venezuelanos em Roraima. Na análise do conteúdo da medida provisória que trata do acolhimento de imigrantes, a procuradora Cristiane Lopes, do Ministério Público do Trabalho, cobrou uma menção especial ao tema emprego. Ela afirmou que deve ser dada prioridade a itens como trabalho, geração de renda e assistência social. A procuradora reclamou da demora na emissão de carteiras de trabalho para os venezuelanos que estão em Roraima e ressaltou que a mediação de órgãos públicos na oferta de trabalho é importante para evitar a exploração de mão de obra. Cristiane Lopes enumerou os setores que detêm maior número de denúncias de violações de direitos trabalhistas dos estrangeiros que atravessaram a fronteira. Trabalho rural, trabalho doméstico, trabalho na construção civil e trabalho no comércio. Essas são as oportunidades que estão sendo oferecidas aos migrantes no local. Geralmente, essas oportunidades são sem carteira de trabalho e em valor, tipo pagamento de diária, em valor inferior ao que é pago para os brasileiros que aceitam os mesmos postos de trabalho. A procuradora denunciou também que só existe um auditor fiscal do trabalho em todo o estado para combater irregularidades. Para a vice-presidente da comissão mista que examina a medida provisória, deputada Bruna Forlan, do PSDB de São Paulo, tanto os trabalhadores de Roraima quanto os da Venezuela estão em situação de vulnerabilidade em meio à crise humanitária. O estado tem cerca de 50 mil migrantes vivendo em situação precária.
A parlamentar tenta reproduzir o raciocínio do trabalhador de Roraima diante do fluxo migratório em massa. Um venezuelano chega aqui, ele oferece uma mão de obra barata, portanto, o meu trabalho é desvalorizado, o trabalho do cidadão de Roraima, porque a mesma função que ele exerce, um venezuelano se propõe a exercer por um salário aquém do justo. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma excelente sexta-feira a todos. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.